Oi, pessoal, como que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. Em primeiro lugar, né, eu preciso me apresentar para aqueles que não me conhecem. O meu nome é Letícia e eu sou líder da Base J aqui em Cambé. E fui convidada pelo Marcos para trazer nessa noite uma reflexão, uma palavra vinda do coração do nosso mestre para os nossos corações. E o tema que eu escolhi para falar nessa noite é: Não deixe Jesus no vácuo. E para aqueles que estão acostumados a utilizar a internet, aqueles que estão já acostumados com esse meio, já sabem com certeza qual o significado da palavra vácuo. Mas eu queria ambientar, né, aqueles que não estão acostumados com esse vocabulário sobre o que significa isso. Bom, nós dizemos que deixamos alguém no vácuo quando uma pessoa tenta se comunicar com a gente, quando a pessoa tenta conversar com a gente, dialogar com a gente por meio de alguma rede social e por algum motivo, por ter esquecido, por preguiça, por estar ocupado no momento, a gente deixa de responder aquela pessoa. Então nós dizemos que deixamos ela no vácuo quando a gente deixa ela sem resposta. E será que às vezes a gente deixa Jesus no vácuo? Será que às vezes ele está tentando se comunicar com a gente, tentando conversar com a gente e a gente acaba deixando ele sem resposta? E tenho certeza que às vezes isso acontece sim. E pode ser que as redes sociais, que a internet, que o próprio celular sejam um dos motivos que fazem com que às vezes a gente deixe Jesus no vácuo. Mas calma, não tô aqui pra dizer que é errado ter celular, que é pra você tacar fogo no seu celular ou se desligar de todas as suas redes sociais. Não se trata disso. Não quero ser a chata do rolê. Não. Pelo contrário, eu reconheço que a internet, o mundo virtual, ele tem a sua importância, a sua serventia, e ele tem facilitado muito a nossa vida, a nossa rotina, e de fato é algo que pode ser muito benéfico para o nosso cotidiano, mas que a gente não pode desconsiderar que existem sim alguns pontos negativos, algumas consequências do uso exagerado. É possível sim usar de uma forma saudável, né? Mas existem sim consequências se a gente usar o celular de uma maneira exagerada e inadequada. E eu queria passar para vocês, né, refletir com vocês sobre alguns pontos positivos em primeiro lugar. Então, vamos falar primeiro das coisas boas, né? Quais são as coisas boas que o celular trouxe para a nossa vida, para o nosso cotidiano? Então, nós temos visto agora, né, nesse momento de pandemia, muitas pessoas que estão utilizando o mundo virtual para trabalhar, né, fazendo home office, ou então para estudar por meio de faculdades EAD ou de escolas que têm se adaptado para conseguir atender os seus alunos de maneira virtual nesse momento. Mas nós sabemos que isso não vem de hoje, né? É, já faz muito tempo que a gente tem se adaptado a essa nova realidade virtual e já existiam pessoas que trabalhavam via home office, já existiam pessoas que trabalhavam em EAD, já faz tempo que a gente tem utilizado sites e a internet para comprar objetos, comprar roupa, comprar sapato, comprar eletrodomésticos, eletrônicos, enfim, uma infinidade de coisas. Até comida, né? A gente pede pela internet e recebe na porta de casa. Então, tudo isso é uma grande facilidade, né? Além disso, a gente usa as redes sociais para nos conectar com pessoas. Já desde muito tempo, a gente conhece pessoas por meio da internet. Muitas pessoas, eu tenho certeza que talvez estejam me assistindo aí, conheceu o namorado, a namorada por meio das redes sociais. Enfim, são inúmeras as facilidades que nós encontramos, né? O acesso a lazer, à cultura. Então, com um simples clique, você pode ter acesso a quadros, a livros, a música, a arte, poesia. Tudo isso de uma forma acessível, sem sair de casa. Enfim, então realmente o celular, o mundo virtual é uma benção, assim, nesse ponto. Porque ele nos auxilia a estar mais próximo das pessoas, a ter acesso ao conhecimento, à informação. Mas, por outro lado, quando a gente tem uma relação excessiva com o celular, a gente pode também potencializar a nossa ansiedade, a frustração e a dependência com esse objeto. Por que eu falo em ansiedade? Então, a gente sabe que existem muitas fake news
espalhadas por esse ambiente virtual, muitas pessoas mal intencionadas que utilizam desse meio para divulgar informações que não são verídicas, e isso pode sim gerar uma potencialização da ansiedade que nós temos vivido. Por outro lado, mesmo que você sempre confira as fontes, que sejam fontes seguras, confiáveis, às quais você tem acesso, ainda assim, um excesso de informação pode fazer com que a gente encare esse momento, principalmente esse momento de pandemia, com uma ansiedade potencializada. Além disso, o ambiente da internet, quando mal utilizado, ele pode nos gerar grande frustração. Por quê? Porque a gente tem acesso a inúmeras blogueiras, a inúmeros famosos que compartilham todos os dias um pouco da sua vida, da sua rotina e nos fazem acreditar que eles têm uma estética perfeita, que eles têm uma rotina perfeita, uma família ideal, um relacionamento muito bom com o seu cônjuge ou com a sua namorada. Isso pode nos levar à comparação, pode fazer com que a gente fique comparando a nossa vida com a vida dessas pessoas. Mas a gente sabe que a verdade é que elas só compartilham uma parcela daquilo que elas vivem. Aquilo não é a totalidade da vida delas. E com certeza elas também têm problemas, têm defeitos, passam por situações difíceis, mas a gente não tem acesso a isso. Então tome muito cuidado com a comparação. Não fique se comparando com essas pessoas que você vê na internet, porque é realmente uma parcela apenas da vida dela que você tem acesso. E isso pode te deixar frustrado se você ficar se comparando em excesso. E o terceiro ponto que eu havia comentado é a dependência. Então, muitas vezes a gente já está tão habituado a ter o celular ali próximo da gente. Sabe quando você sai de casa e esquece o celular? Aí você fica com aquela sensação de, meu Deus, esqueci um pedaço do meu corpo em casa, né? Parece que tá faltando um pedaço de mim. E isso é um sinal já, um alerta aí para nós do quão dependente nós temos nos tornado desse objeto, né? E eu tenho uma notícia para te dar, não faz parte do seu corpo, você consegue sobreviver muito bem sem ele. Mas, infelizmente, quanto mais a gente usa, mais a gente sente essa necessidade de estar sempre conferindo se chegou alguma mensagem, se chegou alguma notificação. E a gente precisa ficar alerta, sim, em relação a isso. Porque tudo aquilo que nos faz dependente, tudo aquilo que toma um espaço na nossa vida na qual a gente não consegue abandonar de jeito nenhum, significa que está tomando um espaço que é de Deus. Né? Nós somos dependentes apenas de Deus. Ele é a única pessoa, a única coisa na qual nós realmente não conseguimos viver sem. E muitas vezes, por estar tão conectado com as redes sociais, tão conectado com o mundo virtual, a gente acaba gastando um tempo exagerado, né, com isso. Então, vai aqui algumas dicas para você se relacionar de uma maneira mais saudável com as redes sociais. Em primeiro lugar, se autoanalise, se autoobserve. Perceba quanto tempo que você tem gastado com as redes sociais, com a internet. Esses dias eu fiz esse teste. Eu olhei lá no Instagram, que tem essa função lá, se você procurar você vai encontrar, de você ver quantas horas por dia você tem gastado utilizando esse aplicativo. E eu fiquei espantada. Eu percebi que eu estou usando por mais tempo do que eu imaginava. E já comecei a me controlar em relação a isso, porque às vezes a gente passa um tempo gigante conectado com as redes sociais e deixa de fazer, de realizar outras atividades que são mais importantes na nossa vida. Então, o primeiro lugar que eu tenho para te dizer, a primeira dica é: se auto-observe, se analise, perceba quanto tempo você tem gastado com isso e quais as consequências que isso pode estar gerando na sua vida. Né? Existem consequências, inclusive físicas, de um uso exagerado das redes sociais. Por exemplo, a dor nos olhos, dor de cabeça, dor no pescoço, dor na coluna pela má postura. Tudo isso são indícios físicos de que você tem feito um uso exagerado desse aparelho, um uso exagerado do celular. Além disso, né, outros indícios de que o celular tem tomado uma parte muito grande da sua rotina é se você percebe que, por estar nas redes sociais ou por estar assistindo filmes em plataformas online, séries, enfim, você não tem conseguido se relacionar de uma maneira de qualidade com a sua família, com as pessoas que moram ao seu redor, moram junto com você.
né? E então fique atento a isso. Será que as redes sociais têm te prejudicado em algum ponto da sua vida, em alguma área da sua vida? A segunda dica que eu tenho para te dizer nessa noite é defina um tempo. Então, depois que você se autoanalisou e descobriu quanto tempo que você tem gasto nas redes sociais, se isso tem sido benéfico ou não, defina um tempo que você acha que seria o mais adequado. E tente seguir isso. Tente, no decorrer do seu dia, se controlar para não usar de uma maneira excessiva. Tente ir fazer outras atividades que sejam também prazerosas para você. E o terceiro ponto faça uma limpa nos perfis que você segue. Então, filtre aquilo que chega até você. Porque muitas vezes a gente segue perfis que trazem conteúdos que não agregam em nada para nossa vida, né? Conteúdos que não nos edificam, conteúdos que não nos fazem bem. Então a gente precisa estar atento e alerta disso. Eu também fiz esse exercício há um tempo atrás, de olhar lá todos os perfis que eu sigo e de fazer essa análise se realmente eram perfis que me agregavam algo, que me faziam bem, ou se eram perfis que simplesmente me traziam essa frustração porque eu estava me comparando com aquelas pessoas. Então faça isso, filtre aí o que tem chegado até você, né? Uma outra coisa que às vezes as pessoas tiram fotos com um teor muito grande de sensualidade, enfim, que pode gerar cobiça no seu coração. E Deus não se agrada disso também, né? Filtra essas coisas. A gente tem que tomar cuidado com aquilo que chega aos nossos olhos, né? E que vai com certeza chegar também ao nosso coração. E, enfim, essas são algumas dicas para que você possa se relacionar com o seu celular, com a internet, com as redes sociais, de uma forma um pouco mais saudável, de uma forma com que você possa sim aproveitar os benefícios que esse aparelho pode te trazer, mas que você não venha a colocar o mundo virtual como sendo o centro da sua vida. Porque o centro da nossa vida tem que ser Jesus, né? E às vezes, por estar tão conectado com as redes sociais, você pode estar deixando de passar tempo com ele, de passar tempo com o Senhor, de conversar com ele. E a gente vê na Bíblia a importância de nós termos um tempo todos os dias reservado para estar com Deus, para estar com o Senhor. E a gente vê inúmeros exemplos bíblicos de personagens bíblicos que tinham esse hábito, esse costume, que tinham essa prática de dedicar um tempo para conversar com Deus. E entre todos os exemplos que nós podemos achar aqui na Bíblia, eu resolvi te trazer, né, primeiro o exemplo de Moisés. Né? Moisés era um homem que tinha esse hábito de falar com Deus. E no capítulo 33 de Êxodo, no versículo 7, nós vemos ali uma passagem que eu achei muito bonita. Então, eu vou ler aqui, se você quiser me acompanhar. Ora, Moisés costumava pegar a tenda e armá-la para si, fora bem longe do arraial. Ele a chamava de tenda do encontro. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda do encontro, que estava fora do arraial. Então Moisés, ele se mantinha fiel a esse momento de encontro com Deus. Ele tinha um local específico no qual ele ia para se encontrar com Deus, para ter um momento a sós com Deus. Um lugar onde ele podia se retirar e não existia barulho ao seu redor. Não existia nada que o distraísse nesse momento. E nós vemos lá no versículo 11, na continuação desse texto, algo que também me chama a atenção e é algo muito bonito. Diz o seguinte, que o Senhor falava com Moisés, que o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com o seu amigo. Você imagina que fantástico isso? Você falar com Deus como quem fala com um amigo, face a face. Isso é extraordinário, isso é um privilégio. Poder se comunicar com o Criador como quem fala com um amigo. E nós temos também esse privilégio. Nós temos essa honra. Mais do que isso, nós temos um chamado, nós temos um convite feito pelo próprio Deus para que a gente dedique tempo para esse momento de conversa com o nosso amigo, né? Então, quando a gente olha para a vida de Jesus, por exemplo, a gente vê também esse mesmo hábito de separar um tempo para se conectar com o Pai, para conversar com o Pai. A gente vê Jesus inúmeras vezes fazendo isso, se retirando no meio da multidão para ter um tempo a sós com Deus. E se você abrir comigo também, lá em Mateus, no capítulo 6,
nós temos ali o Sermão do Monte, né? O Sermão da Montanha, onde Jesus ele está passando algumas instruções, alguns direcionamentos para nós. E ele traz o direcionamento também em relação à oração. E no versículo 6 ele diz: mas ao orar, entre no seu quarto e feche a porta. Então ele dá essa instrução. Mas não se trata apenas de entrar no seu quarto. O lugar secreto não é exatamente sobre estar dentro do quarto, mas sim estar em um lugar onde você possa se conectar com Deus a sós. Então, o próprio Jesus, por exemplo, muitas vezes o lugar onde ele estava a sós com Deus não era num quarto, era no Monte das Oliveiras, porque era um lugar onde ele conseguia ficar sozinho, onde ele conseguia ter um momento realmente particular ali, de tete a tete com Deus. Então você também, talvez você não tenha na sua casa um quarto que seja só seu, um lugar, um quarto onde você consiga ficar sozinho, trancar a porta e ficar sozinho. Mas então, se você não tiver, procure um outro lugar, um outro momento, né, onde você consiga ter esse espaço de comunhão com Deus a sós. E no sequência nós vemos aqui que ele diz: e fecha a sua porta, né? Quando a gente fecha a porta, a gente se livra das distrações, do barulho que fica lá fora, né? Então, dentro do lugar secreto, nós precisamos também tirar todas as distrações, tirar aquilo que pode nos interromper, aquilo que pode nos atrapalhar na nossa comunicação com Deus. E uma dica que eu posso te dar para isso leve um caderninho, uma folha para esse momento que você for conversar com Deus, no qual você possa escrever ali, se vier algum pensamento a respeito de alguma atividade, de algum compromisso, de alguma coisa que você precise fazer depois, e isso vem essa lembrança na sua mente naquele momento, que você anote isso naquele caderno, porque assim você vai ficar tranquilo, não vai ter perigo de você esquecer, e você vai poder voltar a ficar conectado com Deus sem distrações. E nós vemos aqui, na continuação desse mesmo versículo, Jesus dizendo para gente orar ao nosso Pai. Ore ao seu Pai. Então, isso é fantástico, porque Jesus ele tinha esse hábito de orar ao Pai dele. E aqui ele está dizendo que esse Pai também é nosso e que a gente precisa orar a Ele, que a gente precisa conversar, porque Ele é o nosso Pai. E a gente precisa se comunicar com o nosso Pai. E ele diz que o nosso Pai ele está em secreto. E eu nunca tinha pensado a partir dessa perspectiva. Mas eu tô lendo um livro muito legal, muito fantástico, que eu inclusive indico para você, se você tiver um interesse de se aprofundar nesse tema do lugar secreto. Existe um livro que chama Segredos do Lugar Secreto, do Bob Sorge. E em um dos capítulos ele fala a respeito disso. Ele fala que quando diz aqui que o nosso Pai está em secreto, significa que quando nós adentramos a presença de Deus, quando nós o buscamos em secreto, ele já está lá, entende? De que Deus ele já está esperando por você no lugar secreto. Quando você decide conversar com ele, ele já está lá esperando por você, esperando por uma conversa, por um diálogo com você. Ele já está esperando que você conte sobre o seu dia, sobre a sua rotina, sobre os seus pensamentos, sobre as suas dificuldades. Ele já está lá te esperando, ele já está esperando para conversar com você, porque é isso que ele deseja. Ele deseja se relacionar comigo e com você. E na continuação diz que o seu Pai que vem em secreto, então mesmo que você esteja num lugar sozinho, isolado, onde ninguém possa te ver, ele está te vendo. Seu Pai vem em secreto, ele está lá. Diz na sequência que ele vai te dar a recompensa. E aqui não fica claro qual exatamente a recompensa que você pode ter através do lugar secreto. Mas eu acredito que uma das maiores recompensas, que é a maior recompensa de todas que a gente pode receber por estar no secreto, por ter um tempo a sós com Deus, é a própria presença do Senhor. O próprio Deus estar presente conosco, o próprio Deus se comunicar conosco, é a maior recompensa que você pode receber na sua vida. Então, nada se compara com isso. Não deixe que o mundo virtual te atrapalhe de adentrar no mundo espiritual e ter um relacionamento concreto e real com o Deus que nos criou, aquele que habita em nossos corações e que quer se relacionar conosco como pai e filho.
Ele tem esse desejo no coração, ele já está nos esperando lá no secreto. Mas o convite que fica para mim e para você é que a gente dedique mais tempo a isso. Que a gente não permita que o celular tome o espaço que é de Deus. Que a gente não permita que o celular se torne um ídolo na nossa vida. Que roube o lugar que é apenas do Senhor. Eu convido você a se desconectar um pouco desse mundo virtual para se conectar com o mundo celestial. Para que o Pai que vem em secreto, que está em secreto, que se move no secreto, possa conversar com você a respeito de coisas grandes, de coisas maiores do que essas que são passageiras aqui, que nós temos acesso por meio do celular. Eu espero que essa palavra tenha tido algum impacto no seu coração. Tenho certeza que a palavra do Senhor ela nunca volta vazia e que, de alguma forma, isso pode ter te tocado. Que a gente possa colocar isso em prática, né? Depois que acabar essa live aqui, faça isso, né? Siga essas dicas aqui sobre uma vida online mais saudável e também reserve esse tempo, fale com Deus, tenha um tempo a sós com Ele, se conecte com seu Pai, que Ele está te esperando.